Elivaldo Barbosa, muito boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que nos acompanha nesta quinta-feira. Bom, começando o tempo real, nós vamos logo a Brasília, porque o Délio vai nos trazer uma reportagem mostrando o preparativo para o início do recesso lá na Câmara Federal. Nós já temos o VT pronto? Délio Rocha com as informações direto de Brasília. Bom, então dentro de instantes a gente mostra essa reportagem. Aproveitando, Elivaldo, nós já temos aqui no estúdio a senadora petista Regina Souza. Verdade. Vamos então conversar também já com de ela. recesso do Senado Federal, né? Exatamente. Início do recesso. Senadora, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Tudo bem, senadora? Boa tarde, Elivaldo. Tá. 2017 chegando ao fim, qual o balanço que a senhora faz das atividades no Senado Federal? Olha, o Senado produziu bastante, né? Votou muita coisa, agora votou muita coisa contra o povo. Então, eu faço um balanço negativo nesse sentido. Muitas votações, muita coisa que foi feita assim, com uma rapidez muito grande, não podia ter sido sem nenhum debate. E eu refuto com a mais importante, a questão do petróleo. As pessoas só vão entender isso mais tarde, mas um prejuízo muito grande para o país. Esse país está voltando a ser subalterno. Está abrindo mão da sua soberania, porque abrir mão de uma coisa que só ele tem, pré-sal, só o Brasil tem, descoberto, tecnologia, equipamento para ir buscar. Aí ele vende preços muito abaixo do que vale e ainda aprova uma medida provisória que eu nem sei se essas petroleiras pediram, porque são tão ricas que eu não acredito que tenha coragem de pedir, mas aprovou uma medida provisória que isenta essas petroleiras de impostos durante 20 anos. Isso pelos cálculos da consultoria do... Isenta de impostos. Elas vão levar o petróleo, não vão pagar um tostão de imposto. Agride vão a soberania. explorar com os nossos equipamentos, com a nossa inteligência e a nossa tecnologia, porque tudo é brasileiro, essa parte de pré-sal, e vão levar para os seus países e vender caro, com certeza, e não vão pagar imposto. Então, 20 anos, o cálculo da consultoria da Câmara, isso dá 920 bilhões, quase R$1 trilhão. Esse interesse do Executivo. Do Executivo. Agora, por que isso, né? Me dizer que a Shell precisa disso, não precisa. A Chevron não precisa disso, ou essas outras todas aí que estão nessa lista. Então, quer dizer, um país que diz que está precisando de dinheiro, está fazendo renúncia fiscal dessa monta. Então, é um absurdo tamanho. Isso só para dar uma ilustração, mas foi muita coisa. A reforma trabalhista as pessoas vão começar a sentir, aliás, já começaram, porque alguns tribunais já estão julgando pela nova lei. Então, um trabalhador rural lá na Bahia perdeu a causa, ele tem que pagar R$8 mil de custas processuais. Ora, o infeliz perdeu a causa que era de R$3 mil e ele tem que pagar uma custa de R$8.500. Então, quer dizer, essas coisas já estão contratando trabalho intermitente, aquele trabalho que a pessoa vai receber por hora. Tudo bem receber por hora. Agora, pense que se ele não chegar ao salário mínimo, e não vai chegar, porque a hora é R$5 e poucos, né? Ele, para esse tempo contar para a Previdência, ele vai ter que contribuir o que falta. E se ele ganhar R$500 no mês e o salário é 965, ele vai ter que contribuir para a Previdência sobre o que falta, senão não vai contar para ele esse tempo. Então, essa pessoa nunca vai se aposentar. Então, são coisas muito ruins que foram aprovadas, que as pessoas não prestaram muita atenção. Todo mundo dizendo que é para o bem do Brasil, mas não é para o bem do empresariado brasileiro. Isso sim, né? Porque esse governo agrada muito aos ricos e muitos empresários nem precisam disso, acho que nem vão aplicar. Mas aqueles que têm memória escravista vão aplicar sim. E isso é ruim para os trabalhadores. Então, são coisas muito ruins. Não conseguiu a reforma da Previdência, que quer também fazer em cima dos mais pobres. Elegeu agora o servidor público para ser o bode expiatório e dizer que tudo é Marajá, e não é. A média do salário do servidor público não é isso que estão dizendo. Eles não ganham um teto, né? Tem um grupo que ganha. Então, vamos mexer com o grupo que ganha, começando pelos parlamentares, né? Pelos ministros, pelos desembargadores, pelos altos funcionários. Mas não é a média do servidor público que ganha esse absurdo que estão dizendo que as pessoas se aposentam. Não é verdade. Senadora, esta semana o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, protocolou no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição para alterar o sistema de governo, introduzindo uma espécie de semi-parlamentarismo ou presidencialismo, um sistema misto com a volta da figura do primeiro-ministro. Foi um expediente equivocado do ponto de vista legal.
Mas essa ideia prospera no Senado, no Congresso Nacional? Olha, neste país a gente tem até dúvida de dizer que sim ou não, né? Mas foi primeiro um equívoco, né? A emenda constitucional tem que ter 27 assinaturas, ele primeiro tem que ter 27 senadores dispostos a botar o dedão lá para essa ideia virar projeto de emenda constitucional. E tem esses 27 simpáticos lá, senador? Eu tenho a impressão que não, porque o Brasil já rejeitou o parlamentarismo, né? O Brasil já rejeitou, teve plebiscito, teve tudo. E uma figura, quer dizer, um engendramento, como diz, um mondrongo, semi-presidencialismo, quer dizer. Qual é o alvo disso tudo? Acho que é medo de que Lula ganhe a eleição, por exemplo, então ganha, mas não leva. É um absurdo, ainda mais assim na hora do jogo, porque nós já estamos no jogo, né? Já estamos no processo eleitoral que iniciando o segundo tempo. Ano antes começa, né, iniciando os debates, aí vem com esse debate de fazer esse arranjo, é um arranjo mal feito, né, que eu espero que não prospere. Eu acho que o Brasil não cabe isso, não é factível. Acho que o Senado não vai embarcar nessa, porque a classe política já está tão rejeitada que se o Senado fizer isso, ele pode, em outubro, colher o fruto disso. Falando em jogo que já teve início, senadora, a sucessão estadual em 2018 aqui no Piauí pegando fogo. Nós temos como pré-candidato legítimo, lançado já a reeleição, o governador Wellington Dias, mas o que tem se dito é que tem muitos partidos e poucas vagas na chapa majoritária. E uma espécie de disputa travada entre, especialmente, MDB e PP pela vaga de vice, e também uma senatória que não estaria garantida para a senhora concorrer, e o próprio presidente do PT, Assis Carvalho, coloca como legítimo que a senhora concorra novamente. Como é que a senhora está trabalhando a possibilidade da sua candidatura, ou a garantia da sua candidatura à reeleição, e também o rumo que o PT está tomando nessa articulação com a base aliada para a ocupação da vaga de vice? Olha, conversa com a base, é o presidente do partido, então eu não entro. O que eu estou fazendo, eu estou andando muito, tenho viajado bastante esse estado e conversado com o povo, né? Converso também com as autoridades, eu visito todos os prefeitos. A maior parte deles vai no meu evento, na minha reunião, vereadores vão no evento, eu não faço reunião fechada para partido, para o PT, e eu digo isso sempre para meus companheiros. Estou indo, mas eu quero prefeito, vereadores lá, sindicatos. Então, é um público com quem eu converso, né? E é legítimo que eu coloque o meu nome postulando, né? É legítimo porque estou ocupando a vaga. Agora, também é legítimo que outras pessoas queiram, né? É um debate que vai acontecer. Eu acho que o governador tem esse problema, né? Esse enigma para decifrar, tanto que ele diz, só vai falar disso em 2018. Então, vamos aguardar o governador apontar. Certamente ele vai fazer de tudo para manter o bloco, né, para não ter baixa, mas que vai ser um exercício difícil, a gente não tem dúvida, né? Nós não vamos também diminuir o partido. Eu acho que o PT tem as duas vagas, é o único que tem as duas vagas. Eu acho que merece continuar. Mesmo que isso custe alguma baixa no bloco governista, não, senadora? Vamos ver também se vai ter essa baixa, sim, porque não sei se as pessoas foram para o governo dizendo, impondo condições. Eu acho que as pessoas vão dialogar e vão ver onde é que vão ser contemplados, onde é que vão ser compensados na discussão. Mas isso é uma discussão, como diz o governador, para 2018, e ele vai ser quem tem o maior pepino na mão, porque ele vai ter que fazer muita ginástica, muito exercício, mas ele é muito habilidoso nisso também, com certeza ele vai conseguir sair bem desse problema e vai conseguir ter uma chapa para sair vitoriosa em 2018. Claro que o partido ainda vai ter também muito encontro, o PT sempre faz conferências eleitorais, vai traçar estratégias, mas nesse momento o partido já me indicou no Congresso, que é a instância máxima, o partido me indicou para a vaga de senador. E é isso que eu estou fazendo, andando, discutindo, conversando com as pessoas. Eu não digo toda a oposição, mas setores oposicionistas muitas vezes associam a estratégia de oposição ao julgamento do ex-presidente Lula. Um cenário com Lula, outro sem Lula na eleição presidencial, interferindo aqui no Piauí. A senhora acredita nessa interferência? Como é que a senhora analisa esse quadro que possa surgir em 2018? Não, acho que a questão da interferência não. Acho que agora a nossa estratégia maior é Lula, então nós vamos nos dedicar, investir toda a nossa energia na defesa do Lula. Dia 24, nós vamos fazer grandes mobilizações nesse país e lá em Porto Alegre, porque até hoje não se provou nada contra ele. Então uma coisa, é injusto demais que condenar uma pessoa sem prova quando tem tantas provas
rolando por aí, andando por aí, e as pessoas não são punidas. Então, acho que, no fundo, esses desembargadores lá vão pensar, esses juízes lá vão pensar bem antes de proferir qualquer sentença, porque o mundo inteiro está de olho nesse julgamento. E Lula, eu acho que estará na eleição de qualquer jeito, assim, porque ele perdendo, ele vai recorrer. Não sei se tem tempo para tirá-lo, não, porque se o nome dele estiver na urna, vai estar na urna e na hora, se tiver que trocar, que eu espero que não, mas é o nome dele que vai estar lá e ele vai ter muita força, muito peso em quem for substituir. A propósito disso, o nome de Haddad é um nome posto para substituir Lula? Não está posto. O PT não pôs nome de ninguém. A gente disse, nossa primeira estratégia é Lula, segunda é Lula, terceira é Lula. Porque a gente não pode fazer isso com o Lula nesse momento. Nem é justo, porque é quem está em primeiro lugar. O povo brasileiro não merece. O povo está dando. Até São Paulo, o Lula está em primeiro lugar. Uma coisa que a gente tinha feito ao fundo do poço em São Paulo e agora o Lula está em primeiro lugar em São Paulo. Então não tem por que pensar em outra candidatura. Nomes tem muitos por aí, que é para da hora, se precisar, eu espero que não precise, mas tem muitos nomes, mas nesse momento nossa estratégia é Lula, primeiro o julgamento e depois a campanha, porque ele está fazendo um trabalho muito bom, andando nesse país, né? Infelizmente a grande mídia não dá, mas nós temos a rede social que dá. Ele tem reunido multidões em torno dele, porque a população brasileira está vendo o caminho que o Brasil está seguindo e quer um retorno da soberania desse país. Candidatura Dilma Rousseff ao Senado pelo Piauí. O presidente do PT do Estado desconhece, o governador Wellington Dias também disse não sabe de onde surgiu essa história. A senhora que está lá em Brasília, no Senado, na direção também do partido em nível nacional, tem sentido essa hipótese, essa possibilidade? Não existe isso. O José de Souza que inventou isso 2 vezes, já fez isso lá atrás e agora ele ressuscitou, ele requentou essa história. A Dilma não discutiu eleição, ela não está discutindo eleição, ela está cuidando da vida dela, fazendo muitas palestras na América Latina, né, discutindo conjuntura, discutindo a política externa do Brasil. Então, ela mesmo pediu, me deixe em paz, me dê tempo. Não quero discutir política em 2018. Nunca o PT falou nisso, nem estadual, nem nacional, nem no Rio Grande do Sul, que é onde ela mora. De onde está partindo isso, senador? Não, foi um jornalista que já botou isso antes, um tempo atrás surgiu isso, e o mesmo jornalista requentou essa história agora. Nunca a Dilma falou nisso, nem ninguém falou isso com ela, nem o PT tocou nesse assunto. Então, não sei onde ele foi buscar isso. Bom, eu quero agradecer a participação da senadora Regina Souza aqui no Jornal do Piauí, desejar boas festas para a senhora, chegando aí o final de ano.